esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. Pai Nosso é aquela oração que Jesus ensinou aos discípulos, porque os discípulos queriam viver de acordo com o que ele ensinava. E a oração ela é bem importante assim, porque nós recitamos, mas se nós estivéssemos assim numa condição de evoluindo, a gente veria que cada palavra teria que estar com um quadro formado. E nós teríamos que estar compreendendo cada palavra que é pronunciada. No início a gente vê assim que tem uma referência ao Criador, dizendo assim que Pai Nosso que estais nos céus. Quer dizer que o Criador se encontra nas alturas, em alturas inacessíveis ao espírito humano. E nós tínhamos que observarmos assim, que nós não podemos achar, pelo princípio da oração Pai Nosso, que somos filhos de Deus. Nós somos criaturas. Nós fomos criados por sua vontade. A vontade do Criador possibilitou que o espírito humano fosse criado. Então, a referência que nós temos é santificado, e isso fica bem claro assim da gente observar no segundo mandamento, não dizer o santo nome em vão. Então, a santificação do nome da referência do Criador. E temos que lembrarmos assim, quando nós queremos uma visita importante do patrão que nós temos, de um conhecido que nós valorizamos muito, então nós arrumamos toda a nossa moradia para receber aquela visita. Isso é bem importante cada um ir observando. A referência é para cada um de nós. Então, na parte da oração que fala assim, venha a nós o teu reino, a pessoa tem que lembrar assim, que nós queremos que o reino de Deus venha até nós. Para vir até nossa moradia, para vir até dentro de nós, a pessoa tem que lembrar assim, na nossa vida diária, quando nós queremos que uma pessoa importante venha fazer uma visita na nossa moradia, limpa-se aquela moradia, prepara-se a acomodação de acordo, e é bem importante assim, porque em épocas recentes, anteriores, a melhor parte da moradia era oferecido para aquele que aqueles moradores julgavam que era importante. A melhor acomodação, vestuários. Nós temos que lembrarmos assim, que para nós termos as influências do Criador, nós temos que preparar dentro de nós a limpeza. Nisso está a maneira de toda a nossa vida, de como nós pensamos, de como nós achamos, de como nós temos um procedimento. Porque se nós queremos que venha até nossa moradia, até nós, o reino de Deus, nós temos que nos purificarmos. A purificação não é somente dentro, porque muitas pessoas julgam assim que é com o alimento. Não é com o alimento, é com os pensamentos. É como a pessoa anda pensando, como ela anda comportando. Se nós queremos um costume bom, uma vida boa, aquela visita importante, temos que fazer um trabalho de tirar aqueles que nos importunam. É físico, porque aqueles que têm costumes que não são bons e que nos prejudicam, então nós temos que ter a facilidade de poder evitar que essas pessoas nos influenciam, que entrem na nossa moradia, que entrem no nosso recinto. Porque se ele nos prejudica, quando aquele que nós queremos tornar a nossa moradia um reino de Deus, de harmonia, então nós temos que melhorarmos, excluir esses que não fazem parte dessa turma. Porque se esses vêm na nossa moradia qualquer hora, de qualquer maneira, quando nós tivermos aquela visita importante, ele vai vir também e vai atrapalhar todo mundo.
essa condição bem importante quando nós, na oração Pai Nosso, falamos: venha a nós o teu reino. Para isso, nós temos que nos encontrarmos de acordo com a vontade do Criador. Para fazermos a vontade do Criador, nós temos que conhecer todas as leis. Nós temos que ter esta condição interna, essa sinceridade. Numa pequena escala, a gente vê aquele empregador pode ir na casa daquele funcionário que apresenta uma idoneidade, que apresenta uma irradiação de acordo com a firma, que apresenta aquela condição de representar a firma. Aquele empregador, então, vai na casa daquele empregado. Isso é bem importante assim. Se um empregado não tem a capacidade de representar a empresa, o empregador não vai na casa dele. A vida é bem interessante assim. Então nós tínhamos que pegar esses quadros de referência e ver onde nós nos encontramos. As referências do ensino que Jesus trouxe, e é bem importante porque o Pai Nosso foi a única oração que Jesus trouxe. Todas as outras orações foram criadas pelo espírito humano, de uma forma que fica na quantidade de oração. Com a quantidade, a gente sabe assim que não tem serventia, porque aquele Criador tem uma quantidade, mas ele sabe para a venda do próximo lote como ele seleciona. Então ele vai manter ali o seu plantel com os qualificados, porque de período em período ele tem que fazer uma venda de tantos e tantas unidades daquele rebanho, mas ele vai sabendo. E ele vai procurando para os seus auxiliares para fazer a seleção. Na época da venda, já foi selecionado. Aqueles que serão vendidos já se encontram separados. Então, na nossa vida diária, é assim. Pai Nosso, a pessoa tem que lembrar que nós tínhamos que criar os quadros de cada palavra que nós verbalizamos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não é mais ou menos. Criar o quadro, a pessoa também tem que sentir aquilo que ela está falando. E esse sentimento não é mais ou menos. Porque quando uma pessoa precisa de dar um comando, ela muda a expressão, ela muda o tom. E aquele que se encontra num posto de comandante, ele está sempre de prontidão. Então, para nós fazermos uma oração, o Pai Nosso, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que ir lembrando e criando os quadros das palavras que vamos verbalizando. Assim é a oração. Então cada um de nós é responsável. E a gente vai observando que os costumes que nós trouxemos dos nossos pais, que os pais receberam dos pais deles, que nós aprendemos nas igrejas, nas escolas, esse costume não dá certo, porque a gente vai observando assim, que a pessoa fica envelhecendo e vai ficando sem saúde, vai ficando naquela condição que tem nomes pejorativos pela prática que a pessoa exerce. O Pai Nosso, ele é essa importância assim, daquela condição de melhorarmos dentro de nós, de termos essa capacidade de viver de acordo com os ensinos que Jesus trouxe. E temos que ter uma condição interna de fazer a separação daquilo que foi colocado. E é bem importante, porque nós vemos assim que quando a pessoa faz um movimento útil, ela sempre terá o pão de cada dia. Então, as preocupações que nós temos de nos mantermos, nós vamos observando que toda espécie viva que não se encontra em cativeiro tem que fazer um movimento para manter-se, para alimentar-se. Então, o pão nosso de cada dia nós teremos se nós nos encontrarmos sempre naquela condição de ligado com os ensinos. Então, vamos aprender assim de uma condição bem importante de organizarmos. E essa organização quer dizer assim, a pessoa vai compactar, ela vai ficar mais qualificada para ela mesma e ela vai usar melhor os dons que ela trouxe.
porque nós temos muitos dons. É só observar assim, uma pessoa desenvolve a capacidade de ver a formação das nuvens, e ela vai observando assim que antes da chuva tem o cheiro da água que está vindo. Se a pessoa movimenta um pouco, aquela oração do Pai Nosso que nos ensina que teremos o pão de cada dia, é justamente isso. Com a qualidade dos dons que vamos aprendendo a desenvolver, então nós sempre teremos aquilo que vamos precisar. Então, viver de acordo com os ensinos de Jesus. Toda época tem que ter esta referência, da pessoa ser muito cuidadosa com ela mesma. E nós temos que lembrarmos assim, que no final do Pai Nosso, tem uma tradução que foi uma tradução que não é bem feita, porque quando fala nos costumes anteriores do Pai Nosso, para que nós não venhamos a cair em tentação, quer dizer assim, é como se o Criador nos tentasse. O Criador não nos tenta. Nós temos que ter uma condição interna, uma confiança de, se nós estamos caminhando em algo que vai nos prejudicar, independente de nós, que nós passamos pelas situações sem ter que cairmos nos engodos. E os engodos está sempre relacionado assim, à vaidade, à acomodação. Então a pessoa tem possibilidade de regredir. Porque o corpo de matéria grosseira, se nós observarmos assim, ele necessita de pouca coisa. O paladar é inferior. Porque a pessoa acha assim que o paladar tem muita importância, mas tem muitas ervas que têm gosto amargo, tem muitos alimentos que não apresentam aquele sabor agradável. Então, através dos tempos, nós vamos trabalhando mais de acordo com o paladar. Com o paladar não é o correto, porque através das habilidades que o espírito humano foi desenvolvendo, foi fazendo as coisas de maneira que fica fácil para ser assimilada, para poder ficar bom para o apetite, para comer. Mas não quer dizer que esse alimento tem uma qualificação. Então, o pão nosso de cada dia é essa referência. Se nós fizermos essa observação de trabalharmos com aquilo que o corpo necessita, então nós vamos organizando a nossa vida. E nós vamos entrando numa condição de sempre nos encontrarmos com saúde. Porque quando a pessoa tem saúde, ela tem facilidade de pensar. E quando a pessoa frequenta qualquer lugar e convive com qualquer pessoa, é só observar assim na família ou no ambiente de trabalho, nos convívios sempre tem entorpecentes. Uma bebida que contém álcool, ela é entorpecente. E é bem interessante, porque só de conviver com pessoas assim, a pessoa já tem que ceder energia. A energia fica bem fácil assim, que no relacionamento é bem interessante. Tem troca mútua de energia. Quando uma pessoa retira da geladeira uma garrafa que se encontra com água muito gelada, aquela garrafa, ela tende a esfriar o ambiente que se encontra à sua volta. Então o que acontece? Ela tem que ceder o calor que está dentro dela, então imediatamente nas proximidades daquela garrafa liquidifica. Então essa condensação do ar vira água. Então a temperatura da garrafa vai ficar de acordo com a temperatura do ambiente. Então na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Aqueles que se encontram, que se relacionam, eles têm que ceder energia. Mas aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, a energia dele é melhor. Aquele que frequenta melhores lugares, a energia dele é melhor. Como ele não tem capacidade de melhorar a energia de todos aqueles com quem ele está relacionando, ele vai ficar igual a todos aqueles. Isso é bem grave assim. Então a pessoa pensa que está tendo uma vantagem em conhecer ou conviver com determinadas pessoas,
ela está empobrecendo. Ela vai ficando pobre com as qualidades internas dela. E nós temos que lembrarmos de uma coisa bem importante: a memória da pessoa desce. Algo ou alguma pessoa que ela não gostava anteriormente e que ela via muitos defeitos, agora ela desceu e aquela pessoa passou a ser normal na sua vida. Aquela pessoa não teve melhora. A pessoa é que desceu, que está no nível desse que anteriormente ela tinha uma repelência. Então o Pai Nosso que Jesus trouxe é essa condição da pessoa não recitar, mas cada palavra que ela verbalizar, ela tem que ver o quadro que ela está verbalizando para ela receber daquelas influências, para que ela possa evoluir, elevar-se, para que ela tenha a capacidade de ir desfazendo daquelas influências que ela já tem na moradia. Porque nós já temos influências na nossa moradia. Fica bem fácil de observar assim, os lugares que os filhos frequentam, e se eles frequentam os lugares, ou os conhecidos que frequentam a nossa moradia, eles trazem das influências deles. Dificilmente nós recebemos uma visita de uma pessoa evoluída. A referência de pedir que o reino de Deus venha até nós é essa condição. Nós melhorarmos dentro de nós e o ambiente em que nós vivemos. Não é enchendo o nosso ambiente de moradia, de utensílios, de móveis, que depois fica até trabalhoso para andar naquele ambiente. Não é enchendo, mas tendo um ambiente agradável, que as pessoas sintam bem. E dentro de nós é a mesma coisa, não recebermos influências, sermos cuidadosos. Então, para o reino de Deus vir até nós, nós temos que nos purificarmos. Do jeito que é aquela moradia, que aquele empregador vai fazer a visita àquele seu funcionário qualificado. Então ele faz a visita. E é bem importante assim, porque também vai servir um alimento, procura servir um alimento de maneiras que ele sinta bem comendo aquele alimento. Isso é bem importante assim, a gente ir observando. As referências, se nós não melhorarmos na base de como nós vivemos, de como nós somos, não temos a capacidade de irmos para as regiões de luz. Então, as referências da nossa vida de matéria grosseira, que venha nos possibilitar voltarmos para a pátria do Espírito. Então, a pessoa tem que lembrar assim, quando fala do paraíso, está falando de uma referência que a pessoa gostou, de uma beleza que apresenta na natureza, daquele cenário, daquelas campinas, daquelas flores. As pessoas ficam muito agradecidas, felizes, agradecidas com ela mesma de estar podendo apreciar. Então fica fácil para uma pessoa assim, que cultiva o paraíso na matéria grosseira, ter a facilidade de ir para as regiões de luz. Mas se nós não cultivarmos, ficaremos igual. Não tem nível superior. É uma igualdade. Só que nessa igualdade, então o que acontece? Tende a descer, porque nós frequentamos os lugares, nós recebemos visitas, nós permitimos qualquer coisa, então nós vamos descendo. Então não vamos mais para o paraíso. Então a oração que Jesus trouxe, temos que lembrar assim, que ele deu aos seus discípulos que queriam viver de acordo com as informações que ele trazia. Queriam viver de acordo com a lucidez que os discípulos já tiveram em relação à vida do Espírito. Para a vida do Espírito, o Pai Nosso é a oração. Temos que lembrarmos que os costumes que nós trouxemos, que nós recebemos, está sempre naquela condição de recitar. E recitar a gente pode observar assim que aquela criança, nos períodos de escola, então os professores, a direção da escola querem assim mostrar para os pais que aquela criança naquele ano letivo evoluiu, que agora essas crianças têm mais qualidades.
Então ensina as crianças os poemas para a criança recitar, a entonação de voz. É assim que nós fazemos com o Pai Nosso. Então nós temos o mesmo comportamento que tínhamos nas escolinhas. Os pais ficam felizes, mas quando vai os avós, que já se encontram mais envelhecidos, os avós falam que é a mesma coisa, não viram que as crianças evoluíram. Nós temos que lembrarmos que, para fazermos a oração o Pai Nosso, nós temos que limpar os nossos pensamentos, a nossa maneira. Nós temos que lembrarmos assim que a limpeza fica naquela condição assim que quase todas as moradias têm, de um procedimento de ir guardando documentos. Então quer dizer que fica aquela montanha de papel. Então quando chega uma pessoa que foi contratada para selecionar aqueles documentos que precisam de continuarem sendo guardados e aqueles que não precisam mais de continuar, porque tem um ano, tem determinado número de anos que precisa de guardar os determinados documentos. Passou daquele número de anos, não tem mais serventia. Então aquele que foi contratado, que tem esse conhecimento, ele começa a separar e ele começa a fazer as montanhas dos papéis que precisam de serem jogados fora. Então aquele que o contratou fica falando assim, será que não está certo? Você olhou direito? Quer dizer que nós temos um apego, mas só que esse apego agora não tem mais serventia. A mesma coisa de um filho, nós temos um apego, só que agora não tem mais serventia, esse filho já está velho. Então se nós não colocamos dentro dele uma consideração e uma possibilidade de tornar-se maduro, dele amadurecer, então nós ficamos atrás daquele filho, independente da idade em que ele apresenta. Então a oração, o Pai Nosso, é para nós desmembrarmos desses papéis antigos que não tem mais serventia e de confiar naquele que foi contratado para fazer essa seleção. Quer dizer que na nossa vida interna, esse somos nós mesmos, porque um vê que precisa de tirar as coisas velhas, mas o outro vê que precisa de continuar guardando. Essa condição bem importante assim, o auxílio do livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita fazer uma seleção daquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nós é que temos que ter esse auxílio, temos que ir observando assim, como nós fazemos. E é bem grave assim, porque mesmo uma pessoa sendo cuidadosa com os ensinos, procurando viver de acordo com os ensinos, tem recaída. Então muitas vezes acorda à noite, muitas vezes surge dor no corpo, e a dor surge só na hora que a pessoa está dormindo. Então o que acontece? Quando a pessoa está dormindo, o corpo de matéria fina é desprendido do corpo de matéria grosseira. Então aqueles papéis que a pessoa precisa de jogar fora, fica mais fácil e a pessoa não tem coragem. Então o que acontece? Começa a manifestar uma desarmonia do corpo. Então cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho e é bem importante assim. Porque a pessoa subiu um degrau, não quer dizer que ela evoluiu. A gente vai observando assim nas referências, porque a criança foi promovida para o ano seguinte, não quer dizer que ela vai concluir o ano seguinte. Porque anteriormente, depois do segundo semestre, muitas vezes uma ou outra criança adoecia. E anteriormente a criança ia para a moradia. Os professores orientavam os pais para deixar na moradia. Então o que os professores viam? Viam que com o enfraquecimento da criança, até o tom de voz que ela tem mudou para uma fase anterior. Então não precisa de forçar a criança para manter naquele ano letivo. Então era melhor que ela ficasse na moradia. Pai nosso que estais no céu, a referência. Então o segundo mandamento, não dizer o santo nome em vão. Quer dizer que nós temos que admitirmos que existe uma hierarquia. Nessa hierarquia, onde se encontra o Criador, o espírito humano não tem acesso. Isso o espírito humano tem que lembrar assim.
por nós falarmos Pai Nosso, então quer dizer que o nosso Pai que está no céu, nós julgamos que somos filhos do Criador. Então fica bem fácil assim da gente ir observando as referências, né? Do jeito que nós dirigimos as pessoas em referência ao nome do Criador, como se ele fosse que estivesse ali no andar de cima, que nós tivéssemos acesso a ele. Mas nós temos que lembrarmos que existe uma hierarquia e nós temos que trabalharmos numa pequena escala. É só observar assim que nós nem conhecemos o funcionamento do nosso corpo, nem conhecemos o movimento que existe, que nos possibilita tirar o ar poluído das cidades que poluem o ar, os ventos fazendo esse trabalho. Nós nem percebemos. Agora, como é que nós julgamos a grandiosidade do Criador como nosso Pai? Então, é uma maneira assim de acharmos assim, pelo comportamento humano, de um pai correr a vida inteira atrás dos filhos, os filhos já estão todos velhos, então nós fazemos essa referência. Mas se nós observarmos assim, um filho não tem nada a ver com os pais, tem a ver com a acomodação, tem a ver com aquela maneira assim que nós sempre fazemos de possibilitar as necessidades para atendê-los. Então eles ficam nas nossas proximidades, mas em referência ao Criador, um pai, quando Jesus fala assim, que volta ao Pai, quer dizer que as irradiações do Criador, parte das irradiações do Criador, apartou-se, possibilitando assim que cumprissem aquela condição do prometido. Então a vinda de Jesus, quando ele fala que volta ao Pai, é diferente da nossa referência de espírito humano em relação ao Filho. O Pai está no Filho, o Pai se encontra em Jesus. Então a referência que Jesus fala, Pai Nosso, ele está falando do Pai dele, que ele volta ao Pai das suas irradiações. E que na nossa referência nós temos que admitirmos essa hierarquia. E nós temos que admitirmos, assim, as grandiosidades que existem na criação. E que o espírito humano é uma partícula desta grandiosidade. E que nós nos perdemos, através dos milênios, nos julgando que nós somos importantes. A gente vai observando que nós não temos importância nenhuma, nem no ambiente de trabalho. A pessoa saiu do ambiente de trabalho porque ela aposentou, ou porque ela arrumou um outro trabalho, ou porque o empregador a dispensou, a empresa continuou trabalhando. Aquele casal separou, eles continuam vivendo. Aqueles filhos que ficavam naquela moradia agora não ficam mais. Como é que nós julgamos que somos importantes? A gente vai observando nas empresas que tem mais de um turno de trabalho. A pessoa saiu, eles continuaram trabalhando. Quando a pessoa volta tantas horas depois, não tem mais nenhuma referência do que ela deixou. Ela já tem que pegar o caminho naquele ponto que estão deixando para ela. É bem importante assim. A pessoa pensa assim que ela tem uma importância, é só ela entrar num transporte coletivo, é só ela andar pela rua. Essas importâncias nós trazemos para a oração Pai Nosso, julgando assim que agora nós seremos atendidos e nós esquecemos de uma coisa bem importante. A oração nos possibilita a força para realizar aquilo que nós precisamos. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.